Fala pessoal, aqui é o João Victor, monitor de cálculo, e hoje a gente vai tentar resolver uma questãozinha aí da nossa última lista, que é a lista 5. A gente vai resolver então a questão 1, o item D da questão 1, que pede para a gente calcular o limite dessa função aqui. Limite de 3 sobre raiz de 3h mais 1, quando o h tende a zero. Bom, a resolução para isso é o seguinte: esse é o tipo de questão onde muitas vezes a gente confunde e acaba cometendo alguns equívocos. Quando você tem situações como essa, onde essa função como um todo ela pode ser expressa sob a forma de uma divisão de duas funções, que é exatamente como a gente tem nesse caso, a gente tem dois polinômios e duas funções, uma dividida pela outra, a gente sabe que pelo fato de existir um denominador, esse denominador ele precisa necessariamente ser diferente de zero. Isso porque, caso eu tenha esse denominador resultando em zero, isso implicaria em uma indeterminação matemática e não seria possível calcular esse limite. Bom, tudo bem, isso aí a gente já sabe. E quando isso acontece, qual é a estratégia que eu tenho que ter? A estratégia que eu tenho que ter é tentar manipular algebricamente essa expressão, seja por meio de uma faturação, seja pela divisão de polinômios, e aí a gente já tem as ferramentas para isso, como por exemplo o dispositivo de Brioff-Fini, que a gente já viu, e aí você consegue transformar essa expressão em uma outra expressão equivalente, de forma que nesta outra você possa calcular devidamente o limite. Mas isso só vai acontecer se você de fato encontrar o valor zero no denominador. E antes de você fazer qualquer tipo de manipulação, é muito importante que você procure saber se realmente o denominador vai resultar em zero. Então isso é exatamente o que a gente vai verificar aqui. Certo? Vamos lá. Então, como é que a gente faz essa verificação? É muito simples. A gente pega o valor de h, nesse caso, né? A gente fala muito em x, mas nesse caso é o h, e vamos substituir o zero no lugar do h da expressão. Tá? Então, fazendo essa substituição, a gente fica com raiz de 3 vezes 0, tá? Isso vai dar raiz de 0 mais 1. Raiz de 0 mais 1 é a própria raiz quadrada de 1. Então, o resultado disso é 3 sobre 1 mais 1. Isso é igual a 3 sobre 2. Então, essa é a resposta do limite para essa função. Mas o mais importante aqui é vocês perceberem que, nesse caso, o denominador não deu igual a zero. Então, mesmo que eu tenha uma expressão no denominador e eu precise que essa expressão seja diferente de zero para que não exista uma indeterminação matemática, é muito importante que antes de você fazer qualquer mudança, que você verifique se de fato esse denominador é igual a zero. Então, nesse caso, o denominador é igual a 2 e, portanto, eu consigo tranquilamente resolver esse limite e eu não preciso fazer nenhum tipo de mudança na minha expressão. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês aí e